Boa noite, igreja. Graça e paz, Senhor Jesus. É uma alegria, um privilégio participar deste culto, estar aqui com a Igreja Central de Limeira. Obrigado, reverendo Nilton, pela oportunidade. Amados, eu saí daqui de Limeira, como ele falou, desde garotinho, dei muito trabalho nas igrejas, dei muito trabalho no 1º de maio, arrumava umas confusão lá no futebol. Hoje não acontece mais porque eu fui embora da cidade, então o pessoal parou as brigas no 1º de maio. É ou não é? Acho que não, né? De vez em quando. Mas glória a Deus, queridos, é uma bênção participar de um projeto de plantação de igrejas. Esse livro, ele fala um pouquinho dessa história que eu percorri quase uma década. Não é um livro apenas uma conclusão do mestrado que eu concluí em 2022, foi um trabalho dissertativo, mas ele é um livro que fala sobre alguém que vivenciou a obra missionária desde o zero. Cheguei em Batatais em 2014, comecei aquele trabalho nos semáforos da cidade, entregava folhetos para a vizinhança. A primeira técnica foi convidar os vizinhos para tomar um café em casa. Alguns foram. 2 senhoras são membros da igreja até hoje, Dona Sueli e Dona Esther, e ali começou o trabalho. Em 2 anos e meio, nós, com a graça de Deus, organizamos a igreja, que agora no próximo domingo completa 7 anos de organização. Foi um tempo precioso. Hoje a igreja, ela compõe aproximadamente uns 200 membros. Nós temos um colégio também na cidade. Em 2019, inauguramos o Colégio Presbiteriano de Batatais, com o sistema de ensino Mackenzie. Temos uma congregação na cidade de Morro Agudo, que caminha também para a organização, um trabalho iniciado em 2019. E também sustentamos uma congregação em Ipuã. Então, Deus tem feito grandes coisas ali nas nossas vidas, e esse livro é fruto um pouco desse trabalho, dessa história. Mas eu não vim aqui apenas para falar do meu livro, eu vim aqui para falar sobre um livro que transformou a minha vida, que fez daquele menino que dava trabalho nas igrejas, um plantador de igreja, um obreiro. Então, se Deus fez isso com a minha vida, Ele também pode fazer com a sua. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser um missionário transcultural, mas com certeza você é um discípulo de Jesus Cristo, e Ele vai usar a sua vida para continuar proclamando o Evangelho, e a igreja continuar se expandindo, para que um dia, como nós cantamos, todos os povos, línguas e raças estejam diante do trono de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você a mensagem de Deus no texto de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, que é o texto base que nos levou na reflexão deste livro. Romanos capítulo 10, a exposição será do versículo 1 ao versículo 15. Acompanhe a leitura, por gentileza. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam
coisas boas. Vamos orar mais uma vez? Curva a tua cabeça, por gentileza, fecha os teus olhos. Deus bendito, nós agradecemos o Senhor mais uma vez por essa noite, pela tua igreja aqui reunida. Deus bendito, nós já nos voltamos a ti com os nossos lábios, expressando o nosso amor ao Senhor, mas agora nós silenciamos a nossa voz, porque nós queremos ouvir a tua voz. Então fala ao nosso coração, Espírito Santo, ilumine a nossa mente, nos dê compreensão de tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração nesta noite. No nome santo de Jesus é que nós oramos, que nós clamamos a ti e nos colocamos na tua presença. Amém. Amados, conta-se que George Whitefield, um grande pregador do século XVIII, pregou no Grande Despertar, na Grã-Bretanha. Sempre que ele chegava em uma cidade, ele se hospedava na casa de uma família não crente. O objetivo de Whitefield era olhar, reparar como que aquela família vivia e procurar um meio para desafiá-los a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Conta-se que certa vez ele se hospedou na casa de um coronel. Ele, sua esposa, 2 filhos. E Whitefield passou uma semana naquela casa, reparando o comportamento daquele homem, daquela mulher e dos seus filhos. Whitefield não conseguia encontrar nenhum ponto que ele pudesse desafiar aquela família. Aos seus olhos, parecia uma família perfeita. Marido, um homem sério, um sacerdote do lar, vamos dizer assim, na linguagem cristã, esposa submissa, uma mulher zelosa, daquelas que põe a comida no prato e leva para o marido na mesa. Os filhos extremamente obedientes, não precisava nem acordar para irem para a escola. Uma família, aos seus olhos, perfeita. Na última noite, quando Whitefield estava dormindo, o Espírito Santo acordou e disse: você não pode ir embora sem desafiar essa família a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Whitefield passou o resto da noite em oração. Pela manhã ele acordou, tirou o seu anel, e havia uma janela de chumbo no seu quarto, e ele escreveu: falta-lhes apenas uma coisa. Whitefield não conseguia confrontá-los, mas a frase que ficou no seu coração era: falta-lhes apenas uma coisa. Assim que Whitefield vai embora, logo pela manhã, a esposa do coronel sobe até o quarto e ela se depara com aquela frase: falta-lhes apenas uma coisa. Ela chama o marido, seus filhos. Quando os todos lêem a frase, eles caem de joelhos e compreendem que eles precisam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque lhes falta uma coisa. O apóstolo Paulo não escreveu numa janela de chumbo, com certeza, mas escreveu num pergaminho. Resumidamente, a carta de Paulo aos Romanos se diz: falta-lhes apenas uma coisa: aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Principalmente o capítulo 10. Na verdade, quando Paulo escreve essa carta, ele tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é orientar teologicamente aquela igreja. Isso ele faz do capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 12 em diante, Paulo vai aplicar essas doutrinas, mas seu segundo objetivo é angariar a parceria missionária para que ele execute o trabalho missionário na Espanha. O nosso texto ele se encontra na primeira divisão do texto, da carta. E essa primeira divisão era dividida em 4 grandes blocos. No primeiro bloco, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre a universalidade do pecado. O seu objetivo é esclarecer que não há um justo sequer. Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Após esclarecer essa verdade, então Paulo aborda no capítulo 4, capítulo 5, o que nós conhecemos como a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, todos aqueles que pecaram não têm capacidade alguma para se declararem justos, são declarados justos pela fé na obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, no capítulo 6 ao capítulo 8, Paulo vai deixar claro que aqueles que foram justificados pela fé, eles foram santificados pela graça do Senhor
para viverem uma vida de santidade. Então ele vai abordar a doutrina da santificação. Após fazer isso, o apóstolo Paulo vai direcionar uma palavra direta aos judeus. Ele faz isso primeiramente no capítulo 9, mostrando que Israel desprezou o enviado de Deus. Mas Deus, ele escolhe tanto o judeu quanto o gentil, porque a salvação é uma obra de Deus. E então no capítulo 10, ele vai direcionar uma palavra manifestando o amor que ele tem pelos judeus e o desejo que ele tem que seus compatriotas aceitem Jesus, porque mesmo eles sendo perfeitos, aparentemente, ainda lhes faltava uma coisa: aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você voltar um pouquinho no capítulo 9, no verso 2, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Veja, Paulo diz, eu desejaria ser declarado maldito, que é anátema, separado de Cristo, por amor aos meus compatriotas. Veja, Paulo amava os judeus. E é esse amor que vai mover a direcionar uma palavra exatamente ao coração deles. Porque ele compreendia que faltava-lhes uma coisa: eles precisavam aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque pelo desempenho deles, pelo ato de autojustificação, eles não receberiam a salvação, eles viveriam no engano. Então no verso 1, como acabamos de ler, Paulo direcionando essa mensagem aos judeus, ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles quem? Dos judeus, são para que sejam salvos. Esse era o profundo desejo do coração de Paulo. Paulo proclamava sempre que ele chegava em uma determinada cidade, o primeiro local que ele se dirigia era para uma sinagoga, para proclamar o evangelho aos judeus. Ali ele começava o seu ministério. Muitos judeus ignoravam, outros aceitavam Jesus como seu Senhor e Salvador, então ele se dirigia aos gentios, e após fazer essa obra, ele ia para outra cidade. Mas aqui ele está dizendo aos romanos: eu amo os judeus, e o meu desejo é que eles aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas veja que o verso 2, ele deixa claro que o problema dos judeus não era um problema ético, não era um problema moral, era um problema intelectual, era um problema teológico. Veja, no verso 2 ele diz: porquanto porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Vejam, eram homens, mulheres extremamente zelosos com a palavra de Deus. Na nossa perspectiva humana, nós diríamos que eram pessoas perfeitas. Mas Paulo está dizendo, eles não têm entendimento. Na concepção deles, é que a disposição deles, o desempenho deles perante a lei de Deus, vai lhes garantir a salvação. Mas eles não entendem que a lei não foi dada com esse objetivo. A lei foi dada para apontar a necessidade de um Salvador. Agora, Paulo, ele poderia dizer isso porque ele tinha propriedade para isso. Veja o que Paulo vai dizer. Está transmitindo aqui? Você põe para nós então? Isso. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 3. Não está indo. Para baixo aqui, né? Aí, ó, de Deus agora. Foi aqui ou foi aí? Foi aqui, bênção. Vamos ler juntos? Vamos lá? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Veja, se tem alguém
que tem propriedade para falar para os judeus, olha, não vai dar certo essa caminhada, era Paulo, circuncidado ao 8º dia, conforme a lei descrevia. Veja, Paulo ele vai dizer que perante a lei ele é irrepreensível. Já pensou? Alguém olhar para a lei de Deus e falar assim, ó, eu sou um camarada irrepreensível. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, tudo isso, quando eu fui encontrado por Cristo a caminho de Damasco, eu considerei perda. Na verdade, as nossas traduções, para não serem muito pesada na tradução, traduziram por perda. Mas a expressão grega literalmente significa lixo. Paulo está dizendo, tudo que eu tinha, que eu considerava algo nobre para a minha vida, eu considerei lixo por causa de Cristo. Ou seja, o que os meus compatriotas estão fazendo não vai dar certo, eu sei disso. Eles não compreenderam. E então no verso 3 ele vai dizer, porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Qual é a justiça que vem de Deus? Cristo. Então o judeu ele procura estabelecer a sua própria justiça, o seu desempenho perante a lei de Deus, mas ele não consegue estabelecer. Por quê? Porque falta-lhes uma coisa, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E no verso 4, Paulo esclarece essa verdade, dizendo o seguinte, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, a lei foi dada por Deus para apontar a necessidade do Salvador. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós conseguimos compreender as nossas imperfeições, o quão pecadores somos e como necessitamos de um Salvador. Mas os judeus não conseguiam compreender essa verdade gloriosa. Mas veja, um dos objetivos de Paulo também era angariar uma parceria missionária. Ele está dirigindo a palavra aos judeus, e ele vai provar que eles não haviam compreendido até mesmo o Antigo Testamento, e que o evangelho que ele proclamava era o evangelho que estava alicerçado ao Antigo Testamento. Portanto, que ele vai citar Levítico 18:5. Olha o que ele vai dizer no próprio verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Quem foi o único homem que cumpriu a lei cabalmente? Cristo. Então Moisés estava se referindo a qual homem? Cristo. Ele foi o único homem que cumpriu a lei. Ele viveu pela lei. Mas ele aplicou toda essa obra na vida daqueles que não tinham condição alguma de cumpri-la. Agora, Paulo ele cita também Deuteronômio capítulo 30, do versículo 11 em diante. E esse texto é muito interessante. Eu vou fazer a leitura e vou explicar por que ele é interessante. Do versículo 6 ao 8, Paulo vai dizer o seguinte: mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se você for para Deuteronômio capítulo 30, você vai ver que Paulo ele fez um trocadilho. Ele tirou a palavra mandamento e colocou a palavra Cristo, o pronome Cristo. Por que Paulo faz isso? Paulo tem o objetivo de mostrar o seguinte: meus irmãos judeus, meus compatriotas, quem de vocês subiu até o céu para buscar os 10 mandamentos? Nenhum de vocês. Os 10 mandamentos foram dados por Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo, uma linguagem antropomórfica, porque Deus não tem dedo, né? Ele é espírito, mas ele escreveu com seus dedos. Os 10 mandamentos entregou a Moisés no Monte Moriá, no Monte Sinai. E quando isso aconteceu, é Deus manifestando a sua graça, ou seja, os mandamentos é uma manifestação da graça de Deus. Agora, Paulo ele pega esse texto e ele tira mandamento e ele coloca Cristo, com o objetivo de dizer o seguinte: olha, assim como ninguém teve competência alguma para ir até o céu buscar os mandamentos, foi Deus que concedeu, o mesmo Deus que concedeu os mandamentos para evidenciar o quão pecadores nós somos, é o Deus que enviou o Redentor. Então, Deus que aponta e mostra o quão pecadores somos, é o Deus que nos redime dos nossos pecados.
Então ninguém, pelo seu ato de justiça, pelos seus méritos, pela sua competência, vai receber a salvação como um prêmio do seu ato. O mesmo Deus que envia os mandamentos é o mesmo Deus que envia o Salvador. E aí Paulo ele conclui essa fala dele dizendo: este é o evangelho que nós pregamos, que Deus envia o Redentor para nos salvar. E essa é a grande verdade que eu quero refletir com você. Deus redime o pecador em Jesus Cristo. Meus irmãos, tanto eu quanto você, não temos condições alguma de merecer a salvação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você vem à igreja? Por que você ora todos os dias pela manhã, ou à tarde, ou à noite? Ou se é que você ora todos os dias? Por que você lê a Bíblia diariamente? É por medo de ir para o inferno? Porque a nossa salvação se dá unicamente pela fé em Cristo Jesus, não pela nossa frequência à igreja. Por que você serve em algum ministério na igreja? Para você ganhar uma pedrinha no céu? Para você tirar suspiros do coração de Deus, para que Deus olhe e fale assim: olha, você está demais, puxa vida. Você viu meu servo Jó? Aí, você viu meu servo? Você viu minha filha? Entenda uma coisa, não há nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame mais. Deus nos amou totalmente. Qual que é o maior texto citado pelos cristãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando eu e você não tínhamos condições alguma de amar a Deus, Deus nos amou sobremaneira e deu o seu Filho por mim e por você. Ou seja, receber a salvação não foi um prêmio dos nossos méritos, dos nossos atos de justiça. Olha, agora você merece salvação. Vai lá, Jesus, salva ele. Olha, agora ela merece salvação. Vai lá, salva ela. Não. Isso muda a maneira de se relacionar com Deus. Ou seja, eu deixo de orar para ser abençoado, eu deixo de vir à igreja para ser abençoado, eu deixo de ler a Bíblia para ser abençoado, eu faço isso por já ser abençoado. E aí minha relação muda. Quando eu chego cansado na minha casa e eu penso assim: hoje eu não vou no culto não, porque nosso dia foi muito estressante, é muito trabalho, o telefone não parou, eu tive que sair para um monte de lugar, eu viajei, rodei uns 500 quilômetros e eu estou muito cansado, o pastor que me perdoa, porque todo mundo fica com medo do pastor, né? Depois ligar, eu não vou na igreja, o pastor depois vai pegar no pé, e aí a gente fala: eu não vou na igreja. Mas quando nós mudamos esse conceito, nós falamos assim: hoje eu vou na igreja, porque Deus me abençoou tanto, com tanto trabalho, com tanta coisa para fazer, que eu estou tão cansado de tanta coisa que Deus me deu. Então eu vou lá na igreja agradecer. A nossa relação com Deus, ela muda. Quando eu passo a frequentar a igreja, me relacionar com Deus para receber, eu vejo o dia que eu quero receber e o dia que eu não quero. Hoje eu não estou muito afim. Tá bom. Está dando tudo certo. Você pode ver que a maioria do crente só pega firme com Deus mesmo e ora bastante quando o negócio fica feio. É ou não é? Nossa, eu estou meio endividado, estou precisando orar mais. Aí o povo começa a orar. Irmãos e irmãs, entendam. Não há nada que você faça para merecer a sua salvação. Deus já lhe deu completamente. Amém? Jesus Cristo é o seu Redentor, é o meu Redentor. Então, se você tem buscado a salvação pelos seus atos meritórios, falta-lhe uma coisa: se prostrar diante de Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. E essa é a grande verdade que Paulo vai desafiar aqueles irmãos. E eu desafio você. Se Deus redime todo pecador, então creia e confesse Jesus como Redentor. Veja, Paulo ele diz no verso 9: se com tua boca confessares Jesus
como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja, há alguma dúvida nesse texto que aqueles que crêem e confessam são salvos? Não. Será salvo e ponto final. Agora, é interessante esse texto, porque confessar vem de uma expressão grega que é homologos, da onde surgiu a expressão homologar. Ou seja, confessar não é uma declaração verbal apenas. Não é você apenas vir à frente da igreja no dia da sua profissão de fé e dizer, olha, sim, né? Porque quem faz a profissão de fé só declara sim. O pastor faz as perguntas, a pessoa, sim. Alguns até são mais ousados e falam, creio, amém. Mas não é apenas isso. Homologar um documento é torná-lo com poder judicial. Ou seja, a sua declaração, ela tem um poder judicial, da qual você se compromete com a outra parte em cumprir o contrato. Eu creio em ti, logo o Senhor me salva. E o Senhor já cumpriu a parte dele. Ele já enviou o Salvador. Só que há um problema nesse texto também. Alguns, olhando para o versículo 9, dizem assim, olha só, o texto é muito claro. Eu preciso crer, eu preciso confessar para ser salvo. Ou seja, a salvação, então, ela é resultado da minha ação e não da ação de Deus. Mas os que pensam assim, eles ignoram o versículo 10. Eles isolam o versículo 9, porque olha o versículo 10, o que ele diz. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Observe que o versículo 10, Paulo inverte a ordem. No versículo 9, ele diz que com a boca confessamos e com o coração cremos. No versículo 10, ele diz, porque com o coração se crê e com a boca confessa. Por que Paulo faz isso? Justamente para que essa dúvida seja removida. Paulo está usando uma técnica de comunicação chamada quiasmo. O que é um quiasmo? Minha esposa falou para eu não usar esse exemplo, mas eu vou desobedecer porque eu gosto de viver perigosamente. Todo marido gosta, né? Esposa brava fica bonita, né? Quem gosta de lanche aqui? Pouca gente gosta de lanche aqui, né? Eu amo lanche. O que é importante do lanche? É cheio. Você já viu alguém comendo lanche falando assim, nossa, mas esse pão, né? Olha, não, o hambúrguer de costela não está muito bom, o bacon não está tão legal assim, mas o pão, é raro isso aí. O que está no meio que é o que nos importa? E o que está no meio aqui? Coração. Boca, coração. Coração, boca. Por que Paulo faz isso? Porque é uma técnica oratória para mostrar que o que está no centro é o mais importante. E o que está no centro? Coração. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se não há fé no coração, não há confissão labial, judicial, não há homologação. É apenas uma declaração ao vento. Ou seja, aqueles que confessam Jesus de fato, no mais profundo do seu coração, é porque foram transformados através da obra do Espírito Santo. De fato, já provaram da salvação e agora apenas estão externando aquilo que já aconteceu. Então a salvação não é resultado dos meus méritos, mas é resultado da obra de Deus no meu coração. Eu apenas externo aquilo que já aconteceu. E quando eu faço isso, segundo Paulo, no versículo de número 11, ele diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, eu tenho a certeza da vida eterna. O verbo confundir aqui está no futuro. E quando as pessoas serão confundidas, literalmente, pela expressão grega, envergonhadas, quando aqueles que apenas declararam com os lábios, mas não creram no coração,
se encontrarem com Jesus Cristo na sua volta gloriosa. E ele olhar e declarar: apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Nesse dia, não vai adiantar você ter frequentado a igreja, não vai adiantar você ter feito um monte de obras. O que vai contar é se você de fato creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se de fato a fé estava embutida no teu coração e moveu você todos os dias à presença do Senhor. Que nesse dia eu e você não sejamos confundidos, mas sejamos honrados, porque não há distinção, segundo Paulo, entre judeu e gentil. Não importa. É a obra de Deus realizada no coração do homem. Porque segundo Paulo, citando Joel 2,32, uma profecia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meu irmão e minha irmã, se você entende que os seus atos de justiça não vão resultar em salvação, então entrega. Pare de ficar lutando para ser aceito por Deus ou aceita por Deus. Pare de tentar mostrar que você é melhor, é mais crente do que outro. Apenas entregue e viva uma fé genuína no Senhor, no mais profundo do teu coração. Faça o contrário, seja uma pessoa diferente daquilo que Jesus declara, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Irmãos, nós falamos tanto em amar a Deus, mas nós temos dificuldade de vir para uma vigília de oração. Nós temos dificuldade de buscar a presença. Que amor que é esse? Que não move a minha pessoa a estar com Deus diariamente. Que não tira calafrio do meu coração só em pensar e não estar na presença do Senhor. Que fé que é essa? Que confissão que é essa? Que declaração que foi essa que eu fiz? Que eu venho na igreja aos domingos, mas eu vivo a semana como se Deus estivesse distante de mim, fazendo uma vida religiosa, dupla. De final de semana eu sou crente, mas durante a semana não dá para viver como um crente. Se você tem vivido assim, você precisa, de fato, entregar sua vida a Jesus. Eu conheço algumas pessoas, alguns irmãos aqui, mas a maioria eu não conheço. Não sei quem é visitante, não sei quem está aqui pela primeira vez. Mas eu quero dizer para você, assim como Paulo disse aos romanos, que você, pelos seus esforços, não chegará em lugar nenhum. Mas se nessa noite você entendeu essa verdade gloriosa e você entregar a sua vida para Jesus e confessá-lo como seu Senhor e Salvador, você tem a vida eterna. E você vai viver o resto da sua vida munido dessa verdade gloriosa. Mas uma segunda e última grande verdade desse texto é que, se de fato eu creio e confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu preciso ir e proclamar para que outros creiam e confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, vá e proclame Jesus como Salvador. Veja, Paulo havia dito, citando Joel 2,32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma profecia, é uma certeza. Mas as perguntas que surgem é, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Alguns estudiosos dizem que essas perguntas, elas são progressivas. Mas John Stott, ele defende que essas perguntas devem ser interpretadas de maneira regressiva. Porque a centralidade aqui é o versículo 13. Veja, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Então, para que aqueles que estão perdidos invoquem o nome do Senhor, primeiro precisa o quê? A igreja ir. Eu, você. E fazemos o quê? Proclamarmos o Evangelho. Essas pessoas vão ouvir o Evangelho. A fé vem pelo
ouvir, Paulo vai dizer no verso 17, ouvir a pregação da palavra de Deus. E ao ouvir a pregação, elas vão crer. E quando elas crerem, elas vão invocar. E uma vez que elas invocar, elas serão salvas. E isso nos mostra que, na perspectiva de Paulo, a missão da igreja, ela é centrífuga. E não centrípeta, como muitos defendem. O que é centrífuga e centrípeta? É que nem um ventilador. Se você liga o ventilador para baixo, ele tem a força centrífuga. Ele sopra para fora. Ele empurra o ar. Se você liga ele para cima, ele puxa o ar. Ou seja, a missão da igreja, a grande pergunta missiológica é, a missão da igreja é atrair os povos ou influenciar os povos? Alguns vão defender que no Antigo Testamento a missão da igreja era atrair. Mas o Novo Testamento, com a grande comissão dada por Cristo, agora é ir. Eu discordo. E quem sou eu? Mas há muitos teólogos que discordam e eu estou com eles nessa. Por um seguinte, qual é o propósito pelo qual o homem foi criado? A primeira pergunta do nosso catecismo do Westminster. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Deus estabeleceu o que nós chamamos de mandato cultural, que é o quê? Multiplicar. Então, ainda não havia pecado, mas já havia missão no Éden. Veja, a missão, ela não é soteriológica, primariamente falando. Não é proclamar a salvação. A missão, ela é doxológica, é adorar a Deus. Então existia a missão no Éden. Multiplique, espalhem adoradores para os 4 cantos da terra. No entanto, o pecado interferiu no meio. E agora a missão, ela se torna soteriológica. Por quê? Para chamar o pecador, restaurar a sua vida, para que ele retome para o propósito da sua existência, que é adorar a Deus. E isso nós vamos ver em todo o Antigo Testamento. Que a missão é se expandir e não atrair, é influenciar os povos. Quando Deus chama Abraão, que ele fala, eu vou fazer de você bênção para as nações. A sua descendência vai influenciar as nações. Ou seja, a missão da igreja é essa. Paulo está dizendo, nós precisamos enviar. Qual que era o propósito de Paulo? Segundo, angariar a parceria missionária para proclamar o evangelho na Espanha. Então o que ele está dizendo? Como que aqueles irmãos irão crer no Senhor? Como eles vão invocar? Nós precisamos enviar missionários. E eis-me aqui. Vamos fazer uma parceria, para que a gente possa plantar igrejas lá. Mas vamos juntos, porque nós vamos até eles, proclamaremos a palavra de Deus. Agora, como que a palavra de Deus deve ser proclamada? No meu entendimento, de maneira expositiva. Porque, resumidamente, o que é um sermão expositivo? Um sermão expositivo, ele é dominado pelo texto bíblico. O tema, os pontos, eles não são frutos da mente do pregador, mas são resultados do texto bíblico. Então, quando nós fomos enviados, nós temos que ser enviados, homens, mulheres de Deus, conhecedores da palavra de Deus, para que ela seja proclamada. Porque Deus fala por intermédio de onde? Da sua palavra. Então é a palavra que tem que ser proclamada. E quando nós proclamamos a palavra, as pessoas são transformadas. Paulo conclui essa fala, citando Isaías, dizendo, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E esse texto, ele está num contexto de exílio, período em que o povo viveu distante da presença do Senhor, período em que o povo ansiava por uma palavra de esperança e conforto para os seus corações. E então, quando aparecia um profeta, alegrava o coração daquele povo, porque a palavra de Deus seria proclamada e haveria esperança para os seus corações. Hoje há muitas pessoas lá fora, sem esperança de vida. Nunca houve tanto suicídio como nos nossos dias. A ansiedade,
a depressão. Os relacionamentos conjugais estão vivendo de maneira caótica. A sociedade está um caos. E muitas vezes, como igreja, o que nós temos feito? Fica aqui, irmão. Não se mistura com essa gentalha, que nem a mãe do Kiko. Não faz isso, não. Amados, nós precisamos, urgentemente, sairmos e proclamarmos o Evangelho. A missão, ela acontece lá fora. Eu gosto muito de uma passagem quando Jesus está no monte orando e alguns dos seus discípulos estão com ele e tem aquela visão maravilhosa e Pedro fala, olha, vamos construir umas tendas para a gente ficar aqui. E Jesus fala assim, Pedro, não vem com essas propostas indecentes para mim não, que você não sabe o que você está falando, Pedro. Aqui a gente busca o poder, mas para que ele seja executado lá embaixo. E quando Jesus desce no monte, o que estava acontecendo lá? Um rapaz endemoniado. E ninguém conseguia expulsar o demônio daquele rapaz. E Jesus chega lá e diz, essa casa só sai com jejum e oração. Então o que a gente vem fazer na igreja? Buscar poder. Expressar gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e faz. Mas durante a semana aqui que nós somos, diga a pessoa do seu lado, agente missionário. Nós somos agentes missionários. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Então essa noite, você vai sair por essa porta, em nome de Jesus, com os 10 livros desse aqui na mão, para você fazer missão. Tá bom? Para você proclamar o Evangelho. Para você falar do amor grandioso de Jesus Cristo por aqueles que estão perdidos. Nós precisamos sair até os confins da terra. É no seu trabalho, o seu confim da terra. É na universidade que você estuda. É no bairro que você mora. É no condomínio que você mora. É onde você está. Você não precisa ser pastor. Se Deus te chamou, louvado seja o nome dele. Mas não é necessário ser pastor para fazer a obra missionária. Você não precisa ir para outro país para fazer a obra missionária. Mas se Deus chamou, louvado seja Deus. Mas você precisa apenas sentar na mesa com seus familiares que ainda não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e proclamar o Evangelho. Não se distancie de seus familiares que não são crentes, porque o comportamento deles fere os seus olhos religiosos. Não. Vá. Tenha um comportamento diferente. Proclame a palavra. E eu tenho certeza que Jesus Cristo vai fazer a obra, porque Ele é poderoso. Amém? Vamos orar? Curva a tua cabeça, por gentileza. Feche os teus olhos. Amado Deus, muito obrigado pela tua palavra. Palavra que é viva e eficaz. Palavra do Senhor que penetra no mais profundo do nosso ser. E traz conforto, mas também nos confronta. Obrigado pelo conforto por saber que nós, que cremos em Jesus Cristo e o confessamos como nosso Senhor e Salvador, jamais seremos envergonhados. Pelo contrário, na volta gloriosa do nosso Senhor, seremos honrados. E essa é a grande esperança do nosso coração. Pai, mas também a Tua palavra nos confronta, para que aqueles que um dia serão envergonhados, não sejam. Então, para isso, precisamos proclamar o Evangelho. E o Senhor nos confronta e nos encoraja a sairmos, ó Deus, anunciando a Tua palavra, proclamando o Evangelho, falando do Teu imenso amor. Nos abençoe e nos conduza conforme o Teu querer. É no nome de Cristo que oramos e clamamos a Ti. Amém. Obrigado, queridos. Jesus abençoe. Pastor Nilton.